É um nome de referência nos estudos sobre o jornalismo em Portugal e no Brasil, o professor Eduardo Médites. Boa tarde. Eduardo Médites é atualmente professor visitante da Universidade de Brasília e professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina. Doutorou-se em comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, na década de 90, período em que também colaborou com o Jornal Público, escrevendo a coluna Telefonias. Antes de se tornar professor, trabalhou como jornalista em diversas emissoras de rádio e televisão, de Porto Alegre e do Rio de Janeiro. Participou ainda da Comissão de Especialistas que, em 2009, elaborou as diretrizes curriculares nacionais para o ensino de jornalismo regulamentadas pelo Ministério da Educação brasileiro e atualmente em vigor também no Brasil. Publicou em Portugal o livro A Rádio na Era da Informação, que foi a sua primeira tese, e no Brasil publicou os livros O Conhecimento do Jornalismo e Pedagogia e Pesquisa para o Jornalismo que está por vir. O professor Eduardo Médites é o nosso convidado e posso já deixar a nota de que no final da sua intervenção podem colocar questões por chat ou de viva voz. Passo agora então a palavra ao nosso convidado, professor Eduardo Médites, por aí será ainda bom dia, julgo eu. Bom dia a todas Bom e dia. todos, boa tarde a todos vocês, né? Aqui ainda estamos na manhã. É uma honra imensa estar com vocês hoje, né? E sentir um pouco de Portugal, ainda que seja à distância, né? A partir do sotaque, do modo de falar e desse modo de pensar, né? Que tanto o presidente da República como a representante da Comissão Europeia manifestou agora, né, de um momento de tanto otimismo, né, ainda que um otimismo precavido, que contrasta muito com o momento que estamos vivendo no Brasil. E é muito bom a gente ver que há otimismo nesse momento em relação ao jornalismo, em relação à democracia, em relação, né, à vida civilizada, quando estamos vivendo um momento tão contrário aqui no nosso país. Bem, eu, quando fui convidado para essa conferência, né, optei por trazer uma perspectiva histórica do problema do ensino de jornalismo. Eu vou compartilhar a tela. Vamos tentar aqui. Está a funcionar para vocês? Está ótimo, pode começar. Está bem. Então, eu optei por fazer essa perspectiva, trazer esse tema numa perspectiva histórica, porque é dessa maneira que tenho estudado a questão do ensino do jornalismo já há algum tempo, né, procurando na história do ensino de jornalismo descobrir por que somos, afinal, como somos, né, parafraseando a frase do Michael Schutz, que também foi utilizada pelo meu orientador, professor Traquina, a respeito do jornalismo, mas pensando em como isso se dá no caso do ensino de jornalismo. Estou a escrever um livro nesse momento que sobre esse tema, com essa perspectiva histórica, que vai ter como título A Decepção de Pulitzer. E por isso trouxe aqui como tema a decepção de Pulitzer ao século XXI, essa perspectiva histórica. Então, pensando nos vários desafios que enfrentamos atualmente no ensino de jornalismo, o primeiro desafio que eu colocaria é o desafio das estruturas herdadas. E aqui falo das estruturas do ensino de jornalismo na universidade. A primeira decepção de Pulitzer ocorreu na Universidade de Colômbia. Depois de ele ser o autor do talvez o primeiro projeto estruturado, sistematizado de uma educação para o jornalismo na universidade, e de ter acertado com a Universidade de Colômbia um financiamento para que fosse criada a primeira escola de jornalismo dos Estados Unidos, ele teve uma negociação muito dura com a reitoria da universidade e percebeu que não conseguiria implantar o curso da maneira como ele imaginava.
Professor Eduardo Mérditos, peço desculpa de estar a interrompê-lo, mas não sei se está a acontecer nos ecrãs também dos nossos participantes. O ecrã não está propriamente ajustado à tela que está a projetar, não sei se é possível corrigir. Vou tentar aqui. Ok, tá, já está, já Melhorou? está. Ok, Então, tá. obrigada. Então, nessa negociação com a reitoria de Colômbia, ele chegou à conclusão de que não conseguiria implantar o curso como queria e pediu, então, que adiassem a criação do curso para depois da sua morte, porque não queria se decepcionar. Daí tirei o tema, né, e o título do que será o meu livro. O tema de hoje, o título do que será o meu livro. Em consequência do adiamento da implantação da escola de Pulitzer, acabou que as primeiras escolas criadas nos Estados Unidos foram as de Winchelsea, Missouri, no meio oeste, que tinham um outro modelo de ensino de jornalismo, enquanto Pulitzer era mais ambicioso em relação ao papel intelectual do jornalismo e, portanto, do seu ensino voltado a esse papel intelectual do jornalismo. Os modelos que acabaram se tornando os paradigmas do ensino de jornalismo nos Estados Unidos, gerados no meio oeste, eram modelos mais focados na criação na formação de mão de obra para o primeiro emprego na imprensa do interior, onde estavam localizadas essas universidades, e, portanto, sem a mesma ambição intelectual. Isso levou a uma certa subordinação do jornalismo na estrutura universitária, em que o jornalismo, dentro do próprio curso de jornalismo, não era o centro desse curso, né? Isso se devia, em grande parte, à incompreensão do jornalismo como atividade intelectual por parte da universidade. O jornalismo, dentro dessa estrutura, ocupava uma pequena parte da carga horária do curso ou dos créditos do curso, né, dando principalmente uma formação técnica que era agregada a uma formação maior em humanidades e no que os norte-americanos chamam de liberal arts. E aí a gente chega à questão dos tipos de conhecimento que percorrem uma escola de jornalismo, né? Ou que ocupam um curso de jornalismo, né? Em primeiro lugar, a gente precisa pensar nos conhecimentos gerais que são necessários para o jornalismo, para qualquer jornalista. E quanto mais conhecimento geral tiver um jornalista, melhor jornalista certamente ele será, por se tratar justamente de jornalismo de uma atividade intelectual. Difícil é a gente delimitar quais desses amplos conhecimentos sobre o mundo que o jornalista deve ter devem caber dentro de uma estrutura de um curso universitário. Segundo tipo de conhecimento são os conhecimentos sobre jornalismo, conhecimentos teóricos e técnicos que também precisam estar presentes sobre a linguagem das diversas mídias, sobre tudo com que o jornalista trabalha, sobre a forma como o jornalismo funciona na sociedade, sua relação com a sociedade, etc. Isso também ocupa um pedaço importante dos créditos de um curso. E, por fim, o conhecimento prático e sensível do jornalismo, de como o jornalismo informa sobre o mundo, de como ele produz conhecimento sobre a realidade. E esse tipo de conhecimento também está presente no curso, mas se vê que, para que se dê conta dos desafios que representam colocar todos esses tipos de conhecimento dentro do curso, é preciso um espaço bastante expressivo para que o jornalismo possa ser estudado. No nosso processo histórico, um outro desafio que temos é o desafio, além daquele das estruturas que limitam e que, pelo fato da universidade não ser adaptada, em princípio, ao estudo de jornalismo, o estudo de jornalismo teve que se adaptar a ela. O outro desafio são das memórias perdidas, né? Eu, até hoje, acho muito curioso que a primeira tese sobre jornalismo defendida no mundo, e uma tese que tem uma fantástica atualidade, a tese de Tobias Peusser, que foi defendida em 1690 na Universidade de Leipzig, seja pouco estudada nos cursos de jornalismo, justamente porque ela tem uma incrível atualidade e o que ela traz também nos desafia a repensar a história do jornalismo.
A tese de Tobias Poix apenas abriu uma tradição, que aqui eu dou o exemplo da Alemanha, mas podemos falar de vários países, de estudos sobre o jornalismo, e a ciência dos jornais alemã foi talvez uma das que mais se desenvolveu nesse aspecto e que, num determinado momento histórico, desapareceu. E assim foi como com várias obras clássicas sobre o jornalismo que desapareceram das bibliografias dos cursos de jornalismo durante a nossa história. Isso tem uma explicação histórica também, o desafio dos territórios ocupados, né? O ensino de jornalismo, que começava a se consolidar em meados do século passado, na Europa, nos Estados Unidos e em vários outros lugares do mundo, né, sofre um impacto brutal do nazismo, do fascismo, do stalinismo, todos eles instrumentalizando as escolas de jornalismo para seus propósitos políticos, né? Nos Estados Unidos, nós temos, então, o surgimento das mass communications, a partir da liderança do Wilbur Schramm, que depois também seriam, que já surgem, né, como um subproduto do programa de guerra psicológica do governo dos Estados Unidos durante a Segunda Mundial, e que depois seriam fortemente instrumentalizados durante a Guerra Fria, transformando de maneira abrupta o ensino de jornalismo, né? Em Portugal, não se tem essa experiência pelo fato do ensino de jornalismo e de comunicação em Portugal ter começado na universidade já após o 25 de abril, né, quando então já é recebido como um mecanismo, digamos assim, como parte do processo de democratização do país, né? Inclusive porque eram muitos exilados que vieram a compor, ex-exilados, né, que vieram a compor as primeiras escolas de comunicação em Portugal. Mas no Brasil, na América Latina e em várias outras partes do mundo, a introdução da comunicação se deu através de golpes de Estado que impuseram formas de ensinar jornalismo em que a ciência da liberdade, que orientava as teorias originais do jornalismo, ou seja, essa vinculação que havia entre a teoria do jornalismo e a teoria da democracia, é substituído por uma ciência do controle em que se estuda basicamente os efeitos dos meios de comunicação sobre a população para que essas populações sejam controladas, né? E esse tipo de instrumentalização vai ocorrer através da Unesco e chegar aos vários recantos do mundo, criando um novo paradigma de estudo da comunicação, em que o jornalismo vai ser colocado num segundo plano, perder o espaço, perder referência de muitas obras clássicas, e que mesmo depois, quando esse impulso, essa motivação política é superada pelo surgimento das escolas críticas, que baseiam mais recentemente os estudos da comunicação, né, o estrago feito na memória do jornalismo, na memória do seu estudo, não vai ser refeito. E isso, um dos estragos que se coloca a partir dali é a posição do jornalismo em relação ao que se chama, historicamente, também a partir de uma definição do Kant, o conflito das faculdades. O que seria o conflito das faculdades? O conflito das faculdades é um conflito que surge no interior da universidade, no momento em que as universidades clássicas, que existiam em função da formação profissional das profissões clássicas no tempo do Kant, era a medicina, o direito e a teologia, né, passa a ter uma outra função reconhecida de produzir ciência, né, de produzir ciência desinteressada e não vinculada necessariamente a essas profissões. O objetivo de produzir ciência desinteressada passa a ser o norte das universidades e das universidades modernas, a partir da experiência que parte de Berlim, que é depois assumido pelas universidades norte-americanas e hoje pela maior parte das universidades, das grandes universidades, das universidades sérias do mundo, é colocar a questão da produção de conhecimento como prioridade número um e submeter, então, a produção
a formação profissional das diversas profissões a um controle que era invertido antes. Antes eram as formações profissionais que davam o norte da universidade. Hoje é a produção científica, e aí cria-se um conflito de interesses, de objetivos entre duas funções da universidade, né, que precisam ser a todo momento compatibilizadas. É com essa situação que chegamos ao final do século XX, né, com o desafio da legitimação, tanto da área profissional quanto da área acadêmica, né? E aí a segunda grande decepção de Pulitzer, que projetou, né, quando propôs a criação da Escola de Jornalismo, que ao final do século XX o jornalismo seria uma profissão regulamentada, aceita socialmente, como todas as grandes profissões, as profissões mais tradicionais, e o estudo de jornalismo também seria legitimado dentro da universidade, como é o estudo das outras profissões. Nenhuma coisa nem outra ocorreu exatamente assim, né? A profissionalização está eternamente inacabada, né? Como já muito bem descreveu o professor Joaquim Fidalgo, né? O jornalismo está em construção e continua em construção, e essa construção segue inacabada em termos de institucionalização dessa profissão, e também, né, do ponto de vista acadêmico, a área está num processo ainda inicial de institucionalização, em que as disciplinas, quer do jornalismo, quer da comunicação, não estão ainda aceitas pela comunidade acadêmica, pela comunidade científica, como disciplinas tão legitimadas como as demais das ciências humanas, por exemplo. Né? E aí cabe a gente marcar que, em relação à profissão, também aconteceu uma mudança histórica notável nas empresas de comunicação, né? E na medida em que a profissionalização escapa das mãos dos sindicatos, né? O processo de profissionalização, tanto por opção de alguns, como foi o caso dos Estados Unidos, como pelo fracasso das lutas de outros, como foi o caso do Brasil, mas que o processo de profissionalização escapa das mãos dos sindicatos, e quem passa a ser porta-voz da profissão são as empresas, né, que passam a falar em nome do jornalismo, como os autênticos porta-vozes do jornalismo, justamente pela ausência de uma profissão institucionalizada como um contrapoder a essa voz. O que ocorre é que essas empresas se transformam profundamente nas últimas décadas, né? Há uma mudança de um momento em que os proprietários dessas empresas sentavam-se dentro das redações e geriam as empresas de dentro das redações e se consideravam jornalistas, para um outro momento em que essas empresas se transformam em grandes conglomerados multimídia e, mais recentemente, em empresas com muitos outros interesses, que se associam em grandes grupos, com muitos outros interesses econômicos, né, que passam a ser empresas financeiras, imobiliárias, comerciais de diversos ramos ou industriais, e, a partir disso, a redação passa a ser um departamento minúsculo dentro do seu organograma, e as empresas, então, os empresários que antes eram jornalistas, hoje são empresários de muitos ramos, e, em casos extremos, como o que a gente vive no Brasil, os valores de jornalismo são muitas vezes atropelados por interesses políticos, interesses econômicos, em que esses empresários estão mais comprometidos do que com os próprios valores do jornalismo. Isso faz com que haja uma certa orfandade de quem fala em nome do jornalismo, afinal. E aí isso aumenta a importância das escolas como guardiãs, como conservatórios desses valores jornalísticos e dessa cultura jornalística, na medida em que a escola na medida em que as empresas já não atuam dessa maneira, já não assumem esse papel da maneira como deveriam assumir. Claro que há uma variação muito grande de país para país, da Europa para a América Latina, né, de Portugal para o Brasil. Não se pode generalizar isso, mas essa tendência, de certa forma, o Brasil tem estado
à frente de várias coisas negativas que podem, de certa maneira, afetar no futuro outras situações em outros países, né? Um outro desafio é o desafio da explicitação, então, desses valores e desse conhecimento do jornalismo, que muitas vezes é tratado quase como um segredo profissional, né, que pela própria história da profissão, como um ofício em que se aprendia na prática, continua em muitos aspectos sendo ensinado até hoje assim. Eu sempre cito um texto que consta da coletânea, da primeira coletânea do pastor Nelson Traquina, né, em que o jornalismo, questões, histórias, que é esse texto de uma socióloga chamada Barbara Phillips, o texto chamava Transformação sem Mudança, algo assim, em que ela chama atenção para o fato, depois de ela ter passado alguns meses dentro de uma redação, tentando compreender como funciona o processo de produção jornalística, ela diz que o jornalista não é capaz de conceituar o que faz. E isso não deixa de ser uma crítica válida, uma crítica verdadeira. Temos uma enorme dificuldade de explicitar os conhecimentos tácitos em que se baseia a profissão, né? Esses são conceitos, conhecimento tácito, conhecimento explícito da área de gestão de conhecimento, mas que são interessantes para pensarmos o jornalismo e seu ensino, né? Grande parte das competências jornalísticas são conhecimentos tácitos ainda não explicitados. E aí chegamos a um momento novo em que a transformação da realidade a partir da mutação tecnológica, a partir da mudança cultural que atravessa essa transformação tecnológica, exige também transformações em nossas práticas em que são fundamentais que esses conhecimentos estejam, então, explicitados e que tenhamos essa capacidade de conceituar o que fazemos, como não fizemos até agora, né? O professor Philip Meyer vai defender, então, que o jornalismo precisa de doutores como nunca precisou. E precisa de doutores pelo desafio da inovação, né? Essa mutação cultural e tecnológica aponta para a insuficiência do ensino das técnicas, como tinha sido feito até então, né? Na medida em que essas técnicas são colocadas em questão pelas novas mídias, pelas novas relações que se estabelecem através da internet, por essa nova cultura. E aí é preciso pensar, e aí eu uso uma ideia do professor Paulo Freire, do educador brasileiro Paulo Freire, de que todas as técnicas são, na verdade, teorias cristalizadas. E aí a importância de percebermos, de desvendarmos as teorias que estão por trás das técnicas, explicitarmos essas teorias que estão por trás das técnicas, para podermos, então, avaliarmos até que ponto essas técnicas são aplicáveis às novas realidades, até que ponto elas precisam ser mantidas porque elas conservam a essência do jornalismo e até que ponto elas precisam ser transformadas para serem adaptadas às novas realidades. E aí, um outro desafio é o risco do envelhecimento, né? Um envelhecimento que vem afetando o jornalismo pela idade de seu público já há bastante tempo, já antes mesmo dessa mais acentuada e mais acelerada mutação tecnológica, o público do jornalismo vem envelhecendo e o jornalismo tem tido dificuldades para enfrentar esse envelhecimento do público. No momento em que precisamos repensar as técnicas jornalísticas, inclusive para enfrentar esse envelhecimento do público e disputar a economia da atenção com outras formas de conteúdo, inclusive o da desinformação que chega às pessoas, né? É preciso nos darmos conta de uma nova sensibilidade que surge no mundo digital e que os nativos digitais têm
muito melhor do que a nova geração tem muito melhor do que a nossa, né? E aí a importância do diálogo entre as gerações, a importância dos alunos ensinarem os professores como percebem o mundo, como se relacionam com as mídias, né? E de assumirmos essa nova sensibilidade como um desafio fundamental para a inovação e para a sobrevivência do jornalismo. E um outro desafio que julgo fundamental é o desafio do isolamento, né? E quando a gente pensa no envelhecimento do público, é preciso também pensar não apenas na questão etária, mas também na questão social, né? Aqui no Brasil, mais uma vez, nós vivemos a situação muito mais dramática do que em Portugal, mas a gente vê coisas acontecerem também, como aconteceram recentemente nos Estados Unidos, que foram contidas, mas não foram completamente debeladas, em que, em consequência delas, nos demos conta, né, como um choque, que a população não era informada pelo jornalismo. Grande parte da população não era informada pelo jornalismo. E aí temos que ter uma preocupação com o fato do jornalismo ter se tornado uma forma de informação extremamente elitista, e muitas vezes, quando tentamos aperfeiçoar a qualidade do jornalismo, como é a função das escolas, né, acabamos contribuindo para o elitismo desse jornalismo. E aumentamos o risco do jornalismo se transformar para a sociedade em algo como a música clássica para a cultura, né? Um tipo de produção cultural que é consumida por uma parcela muito pequena da população e que é muito difícil de aceder à maioria da população. E, por isso, é fundamental que se pense na função do jornalismo numa democracia, né, que se enfrente esse problema no sentido de se pensar no que, para algumas pessoas, é uma contradição em termos, um jornalismo popular de qualidade. É fundamental ouvirmos não apenas as novas gerações, mas ouvirmos também os setores excluídos da sociedade, como a doutora Ana Isabel Reis falou, de dar voz a esses setores, mas não apenas de dar voz a esses setores, também de conseguir com que se comunicar com eles no sentido de produzir uma informação acessível a toda a sociedade, porque sem isso o lugar do jornalismo na sociedade fica fundamentalmente prejudicado. E aí também, né, eu uso uma analogia que o ex-reitor Cristóvão Buarque, da Universidade de Brasília, fez, né, no sentido de que a universidade, muitas vezes, se comporta como pessoas que estão dentro de um automóvel altamente sofisticado, que, quando tem algum problema de andar com esse automóvel, procuram regular melhor ainda o automóvel, afinar o motor, lubrificar as peças, e não se dão conta de que grande parte dos problemas de locomoção do automóvel não estão no próprio automóvel, mas na estrada, que está se tornando intrafegável, né? A estrada que está tão esburacada que se tornou intrafegável, e que, em função disso, chega uma hora em que os ocupantes do automóvel têm que parar de dar atenção ao automóvel, sair do automóvel e ir lá fora para ajudar a consertar a estrada, né? Também, no caso do jornalismo, acho que isso é uma tarefa fundamental, né, nesse momento em que a gente vê o que está acontecendo, por exemplo, no Brasil, o que aconteceu nos Estados Unidos, e que segue sendo uma ameaça para todos os países democráticos e para todos os países civilizados nesse momento de profundas transformações, né? Nesse sentido, né, acho que temos também o desafio de complementar, né, o que é feito dentro das escolas de jornalismo, com todas as limitações que a universidade tem, com toda essa incompreensão que muitas vezes os setores mais tradicionais da universidade têm
em relação ao papel intelectual do jornalista, a função intelectual do jornalista, né? E descubro, né, com muita alegria, né, a criação do REC, justamente tentando ocupar essa função de complementação de algumas necessidades de formação profissional que não conseguem ser atendidas hoje, nem pela redação, né, porque a redação deixou de ser o lugar onde as pessoas aprendiam na prática, até pela praticamente, aqui no Brasil, a extinção das gerações mais experientes dentro das redações, né, pela precarização do trabalho, pela juvenilização das redações, que não tem mais essas pessoas experientes que passavam sua experiência, né, e que levou também ao Prêmio Nobel, né, Gabriel Garcia Marques, acho que com as intenções muito semelhantes à dos repórteres em construção, construir a Fundação Novo Periodismo Ibero-Americano, que depois, agora se chama, depois da morte dele, chama-se Fundação Gabo, com essa mesma intenção de recuperar, de certa maneira, aquela troca de experiências entre os profissionais mais antigos e com os mais novos, né, e possibilitar, então, uma complementação ao ensino universitário, né? O déficit de formação das redações e das universidades, então, precisa ser complementado de alguma maneira, e essas iniciativas são muito meritórias nesse sentido, assim como é fundamental que se construa uma teoria da prática jornalística, dentro desse esforço de explicitar esse conhecimento tácito, né? E é um esforço que também vejo o REC fazer, como, por exemplo, no seu manual de reportagem, que, aliás, poderia ter até um título mais que apontasse para uma discussão dos fundamentos da reportagem, né? E que se chegue, talvez, um dia a uma teoria da reportagem, no sentido de iluminar e de transformar as práticas do futuro. Obrigado. Espero que essas questões trazidas possam abrir um debate. Muito obrigada, professor Eduardo Médici, nosso convidado. Abre agora um espaço de perguntas e de debate. Como referi há pouco, podem colocar perguntas quer através do chat, quer através de viva voz. Relembro também que esta conferência está a ser transmitida em direto no Facebook da representação da Comissão Europeia em Portugal, portanto poderão também acompanhá-lo a partir daí. Vejo que há já uma pergunta, Francisco Sena Santos. Olá. Viva, e Eduardo, sobretudo, é um gosto ouvir a tua sabedoria sempre, e gostei muito, o Eduardo conhece bem Portugal, é um brasileiro que viveu em Portugal, conhece a imprensa, conhece o jornalismo feito em Portugal, que domina o jornalismo feito no Brasil, conhece a Universidade Portuguesa, conhece a Universidade Brasileira. Gostava de lhe pedir comparações, mas também, Eduardo, gostei muito de te ouvir falar dos jovens que ensinam aos professores, aos jornalistas mais antigos, a visão deles do mundo. Pergunta, onde é que pode estar o compromisso? O jornalismo é o jornalismo de hoje, é o jornalismo de sempre. Onde é que está o compromisso para que o jornalismo não fique como a música clássica para a outra música toda, ou seja, para que o jornalismo não fique metido dentro de um nicho? O que é preciso fazer ao jornalismo? Primeiro, boa tarde, Francisco, é um prazer lhe reencontrar. Mútuo. Tempo, na verdade, eu não me arriscaria a fazer grandes comparações hoje, porque não tenho acompanhado de perto nem o jornalismo, nem a Universidade Portuguesa. Né, basicamente, a universidade, depois do Protocolo de Bolonha, se transformou muito em relação ao período que eu acompanhei em Portugal, então fica difícil eu me arriscar a fazer comparações, né, sem dizer bobagens, sem estar mal informado. Mas creio que é fundamental essa ideia do diálogo, né? Essa ideia tanto em relação aos mais jovens, quanto em relação
as populações historicamente excluídas do mundo da cultura, né, para se perceber as suas sensibilidades, né, para se perceber por que elas não acompanham o jornalismo, né, ou por que o jornalismo não consegue informá-las como muitas vezes o jornalismo imagina que esteja fazendo, né? Eu sou muito freireano, né? Tenho muito a referência do Paulo Freire, e acho que uma das grandes descobertas que levaram ao método de alfabetização e à própria filosofia da educação do Paulo Freire foi a descoberta de que não existia analfabetismo oral, que as pessoas sabiam coisas, né? A partir do conceito antropológico de cultura, que ele vai primeiro chamar a atenção das pessoas camponeses, de pessoas, né, sem nenhuma formação escolar, que elas, na verdade, sabiam muitas coisas, e a partir do momento em que ele valoriza essas coisas que as pessoas sabiam, ele não só começa a se preocupar em ouvir essas coisas, né, e a sabedoria que está embutida nesse conhecimento, que não é um conhecimento escolarizado nem formal, e, por outro lado, vai dar segurança a essas pessoas para que elas se descubram capazes de aprender, já que elas aprenderam tanto e não sabiam que haviam aprendido durante a vida, né, de repente se descubram capazes de aprender. Eu acho que essa perspectiva aberta pelo Paulo Freire na educação também é uma perspectiva que se poderia adotar em relação ao jornalismo, né? Principalmente nessa tentativa de construir um jornalismo popular de qualidade, a partir de ouvir a linguagem dessas pessoas, né? de perceber a visão de mundo dessas pessoas e ir até lá, né? Outra imagem que eu acho muito bonita do Paulo Freire é de que para se ensinar alguém a atravessar uma rua movimentada, se nós estamos do outro lado da rua, não basta ficar gritando, dizendo atravesse assim, atravesse de outra maneira. É necessário ir até lá, pegar o braço da pessoa e mostrar a ela como se atravessa a rua. Eu acho que é nesse sentido que o jornalismo tem que ir até o outro lado da rua e perceber, né, como essas pessoas sentem e pensam e agem e veem o mundo para, a partir disso, pensar em formas de expressão e de linguagem que possa dialogar com elas. O que não significa, de modo nenhum, cair na tentação de tabloidizar. Exatamente, né? Pelo contrário, acho que é justamente a perspectiva de tentar um jornalismo que tenha qualidade do ponto de vista informacional, né? E não simplesmente o que tradicionalmente se pensa quando se fala em jornalismo popular, que é tabloidizar e simplificar todas as questões e, né, definir por baixo o que deveria ser, né? Eu acho que o que o Paulo Freire, ou a experiência do Paulo Freire mostrou é que questões complexas poderiam ser ensinadas, né, a qualquer pessoa, desde que se tivesse os métodos apropriados para isso. Eu acho que no jornalismo também se pode, talvez, fazer isso, mas isso demanda uma pesquisa, né? Isso, eu acho que é um dos desafios da inovação, é justamente fazer essa pesquisa em todos os meios aí, não apenas nas universidades, como nas instituições complementares, como o REC, e também nas próprias empresas, quando isso é possível. Um bom desafio. Temos uma questão, vou por ordem de chegada. Carlos Camponês. Muito obrigado, boa tarde a todos, parabéns pela iniciativa. Felicitar também o professor Eduardo Medeiros pela excelente intervenção que fez.
E gostaria e decidi colocar esta questão porque as suas reflexões vêm muito ao encontro de alguns problemas que eu procuro também estudar atualmente e, sobretudo, algumas inquietações. E uma dessas inquietações resulta precisamente com, digamos, uma certa falta de fechamento da profissão de jornalista, e digo aqui fechamento no sentido sociológico do termo, nos termos em que o professor Eduardo Metites falou também aqui. E preocupa-me isso, e contra aquilo que eu pensei até aqui há alguns anos atrás, por causa das transformações da sociedade contemporânea e dos desafios do jornalismo contemporâneo. Eu hoje tenho muita dificuldade em perceber como é que é possível pedir-se a um jornalista que domine saberes de natureza geral, sociologias, antropologias, por aí fora, o conhecimento das ciências da comunicação, o saber da linguagem do jornalismo e, inclusivamente, as novas técnicas, as técnicas, digamos, instrumentais, do tipo a televisão, o multimédia, tudo isso. E como é que é possível compaginar isto sem ser através de um curso de especialização de caráter superior? Não é? Eu acho que isso só subsiste fundamentalmente por duas razões. Uma delas, o professor Eduardo Metites tipificou muito bem, em meu entender, que é nós, as faculdades de jornalismo, estão muitas vezes em contextos universitários onde, de facto, a academia não percebe, não entende, não compreende o que é a atividade do jornalismo. Isso é óbvio. Mas também me parece que há uma outra dimensão que resulta do facto dos próprios jornalistas continuarem a considerarem que são intelectuais numa tradição antiga e não quererem admitir este fechamento. Eu acho de facto que isto levanta um problema, sobretudo para permitir que os jornalistas, não se trata de fechar ou manter aberto, trata-se de responder a desafios que nós temos pela frente, precisamente em consequência da comunicação que se alargou a todos, felizmente, e ainda bem, mas com todos os problemas que isso também trouxe, tornando um pouco tudo o que é comunicação um pouco igual a tudo. Ora, em face disso que me parece que é fundamental o jornalismo se demarcar, ou seja, dizer que não é igual a tudo. E é nesta perspectiva que eu colocava duas questões que decorrem deste raciocínio. Primeiro, se entende, e é um pouco, se for possível, à margem da discussão que eu sei que os colegas do Brasil têm desenvolvido, se defende que o jornalismo, o exercício da profissão de jornalista deve estar submetido às condições, às pré-condições de uma formação superior especializada. E segundo, se defende que se é tempo de começar a pensar-se em fechar o jornalismo um pouco na linha, nós esquecemos muitas vezes disso, do que propõe o Denis Rouelat. O Denis Rouelat é conhecido pela ideia da abertura do jornalismo, mas ele alerta muito bem para os problemas que isso pode ter, ao fim, em última instância, fazendo com que o jornalismo deixe de existir ou diluir-se com outras profissões. Muito obrigado e também foi um prazer voltar a vê-lo. Eu vou só, antes do professor Eduardo responder, vou só dizer que temos já aqui duas questões também a seguir, de Pedro e do Paulo Martins, só para nos irmos mais ou menos orientando por ordem de chegada. Professor Eduardo, se quiser responder. Ok, boa tarde, camponês, também é um prazer encontrá-lo. Eu creio, né, que o desafio da profissionalização fica mais premente hoje, né, quando se torna necessário distinguir entre o que é informação jornalística e o que não é informação
jornalística. Eu acho que é um desafio para a institucionalização, até pensando de uma maneira mais larga, que é a própria profissionalização, né? Porque a profissionalização tem problemas específicos, mas é fundamental institucionalizar o jornalismo no sentido de que seja distinguível para o público o que é uma informação jornalística do que não é uma informação jornalística, né? A profissionalização e o fechamento da profissão é um dos caminhos para isso, é um caminho bastante difícil, né? Como, né, o professor Fidalgo mostrou no seu livro, e a gente tem acompanhado, inclusive aqui no Brasil, né, em que houve uma tentativa, embora revezada, porque quando no Brasil houve exigência do diploma específico para o jornalismo, não houve uma distinção entre as funções de jornalista e de assessor de imprensa, então isso também complicou um pouco no caminho dessa distinção entre a informação jornalística e a informação não jornalística. Mas creio que é fundamental, neste momento, se amadurecer formas de institucionalização, né? Mas, ao mesmo tempo que isso é fundamental, né, isso ocorre no momento em que tudo que é sólido desmancha do ar, né? As instituições todas estão vivendo um período de profunda transformação e de mudança, em que as próprias empresas jornalísticas, né, que poderiam ter um papel nisso, como eu falei, se transformaram profundamente, já não são empresas propriamente jornalísticas, são empresas que, entre outras coisas, exploram o jornalismo, e aí perderam muito dessa identidade também. Então, a recuperação dessa identidade tem que ser feita, tem que ser reconstruída de uma maneira, claro que não está dada, mas que precisa ser estudada também. É um outro desafio a ser estudado pela universidade. É fundamental que haja essa distinção nesse momento, e os caminhos para ela, né, precisam ser amadurecidos em todos os países democráticos. Tenho esperança de que chegaremos, né, a um termo sobre isso, né? Obrigada, professor Eduardo. Julgo que agora será Pedro Coelho, julgo eu. Olá, muito boa tarde. Professor Eduardo Médici, muito obrigado pela sua palestra, foi realmente muito interessante. Eu gostava de colocar uma questão que decorre obviamente da sua palestra e também da pergunta que o Francisco Sena Santos lhe coloca, porque nos deixa claramente atentos para um impasse em que o jornalismo à partida parece estar a mergulhar. Por um lado, aquilo que assistimos é que, para que o jornalismo se torne verdadeiramente distintivo de todas as outras formas de comunicação que circulam na rede, nós temos que claramente subir um patamar. Se subirmos esse patamar em direção ao jornalismo de qualidade, não corremos o risco do jornalismo, não nessa lógica que há pouco falava, do jornalismo popular de qualidade, que claramente é uma ideia que deveria acolher-nos a todos, quer académicos, quer jornalistas, mas numa lógica um pouco mais, nós por exemplo hoje começamos a perceber que há alguma adesão da parte dos consumidores de notícias, expressão de que eu não gosto, mas para facilitar vou utilizar, relativamente a produtos de qualidade. Ainda assim, corremos sempre o risco de poder estar a trabalhar para nichos, já sendo o jornalismo, na sua ótica, um produto que quase já funciona para um nicho. Como é que nós simultaneamente vamos conseguir tornar o jornalismo distintivo e conseguirmos aumentar o alcance do jornalismo, porque o jornalismo sem público não faz sentido, não é? Portanto, o nosso desafio tem de passar necessariamente por essa dupla ação. Por um lado, elevar a fasquia do jornalismo em direção à qualidade, mas por outro lado, como é que nós conseguimos, não fechando o jornalismo ainda mais sobre ele próprio, tornando claramente a música clássica relativamente à cultura. É um desafio que eu gostava muito de o ouvir falar sobre isso, professor. Boa tarde, Pedro. Obrigado pela questão. Realmente é uma questão bastante complexa, né? E que está relacionada justamente à complexidade do mundo em que vivemos, né? Eu creio que o jornalismo de nicho vai continuar a existir,
precisa continuar a existir, e um jornalismo sofisticado para atender demandas e necessidades de informação de um público mais sofisticado precisa existir, e também o jornalismo se afirma e se legitima atendendo a essa necessidade, né? Creio que são coisas paralelas, né? Uma coisa é atender essas demandas mais especializadas, mais sofisticadas, e, por outro, atender a um interesse de um público mais geral, né? de um outro nível cultural, né? Agora, o jornalismo, de certa maneira, depende também, né, da educação, né? O jornalismo não atua isoladamente na sociedade, né? O jornalismo e a educação são quase que vasos comunicantes, né? Quanto mais se elevar o nível de educação da sociedade, mais se poderá elevar o nível do jornalismo no sentido de atender um público mais amplo, né? E isso, obviamente, não depende apenas das atitudes que possamos tomar dentro do jornalismo, né? Depende de um esforço de políticas públicas, que a sociedade, né, que sejam tomadas na sociedade como um todo. Agora, eu acho que são coisas paralelas, né? Uma não exclui a outra. É preciso que o jornalismo se desenvolva como atividade intelectual em todos esses níveis. Uhum. Paulo Martins. Boa tarde. Agradeço imenso ao professor Eduardo Médici ter-se juntado a nós nesta tarde. As reflexões que está a introduzir são bastante interessantes e, como não podia deixar de ser, os meus antecessores também deram contributos muito interessantes, até porque, em parte, retiraram-me alguma da argumentação que eu tinha para expender, coisa que o Carlos está habituado a fazer, e o Pedro também, e portanto isso não me espanta. A minha questão é um pouco esta de tentar perceber desde logo, primeiro, temos ou não necessidade na universidade, no ensino genericamente, de introduzir uma vertente mais especializada na formação de jornalismo, que parece estar cada vez mais a corresponder a uma necessidade de mercado. Isto por um lado. Por outro lado, interessa-me também ponderar não apenas as necessidades do mercado, mas as necessidades dos cidadãos. Isto é, em que medida, e gostava de ouvir sobre isso, professor Eduardo Médici, em que medida a introdução do jornalismo especializado isto é, o reforço da oferta no campo do jornalismo especializado, pode contribuir para criar, por um lado, novas oportunidades de emprego e satisfazer essa necessidade do mercado que aparentemente existe, tendo ao mesmo tempo como possibilidade combater essa mistura que nós sentimos do jornalismo com outras formas de comunicação, enfim, em que circulamos todos na mesma autoestrada que se chama internet, e o público não sabe distinguir o que é jornalismo do que é publicidade, marketing, propaganda, desinformação, enfim. Eu costumo dizer que a minha vizinha se calhar consegue fazer uma reportagem melhor que a minha e não tem depois o mesmo compromisso que eu tenho enquanto jornalista e enquanto professor. Mas, portanto, a minha questão é, jornalismo especializado sim, corresponder a nichos, mas corresponder a nichos não é forçosamente a missão do jornalista. Isto é, em que medida é que isso também pode chocar como uma vocação de democratização da informação, de alargamento do espectro do público, de maior participação, desde logo com aquilo que acabou de dizer, do reforço também da vertente da educação para os média. Eu não sei se meti muita coisa ao mesmo tempo, ou se isto anda tudo ligado, como diz o outro, mas gostava de ouvir um pouco sobre isto. Muito obrigado. Boa tarde, Paulo. Obrigado pela pergunta. Bom, são questões bastante complexas de como colocar todas essas necessidades, né, dentro do espaço que a gente tem num curso de jornalismo, por exemplo, né? Mas eu creio que é fundamental, né, quando eu falo em se pensar, se desenvolver uma teoria do jornalismo, se desenvolver
a capacidade de conceituarmos, de tornarmos explícitos esses conhecimentos tácitos que diferenciam a atividade jornalística, né, da ciência e de outras formas de conhecer e de contar a realidade, né, eu acho que isso deve ser um elemento fundamental de qualquer curso de jornalismo, né, para que justamente a partir disso, a partir desse núcleo, de se entenda o que é o jornalismo, e isso não é um consenso nem entre os próprios jornalistas, né, onde termina e onde começa o jornalismo, né, nós temos algumas teorias normativas do ponto de vista da ética que são fundamentais, mas nós precisamos ir um pouco além disso, né, no sentido de definir o que é o conhecimento do jornalismo. E aí a questão da especialização é um aspecto a considerar dentro disso, né? Eu tenho cada vez mais pensado, até por essa preocupação que me surgiu muito recentemente em relação ao jornalismo popular, principalmente a partir dos acontecimentos aqui do Brasil, em que nos demos conta do nível de desinformação em que a população vivia, né, e que acabou resultando nos processos políticos que estamos vivendo agora, né? E a partir disso eu tenho me preocupado em também a gente pensar um pouco pensar o jornalismo e a comunicação a partir da educação, né? E aí por isso também tenho buscado, que eu já buscava um pouco em Paulo Freire, mas se pensar como a educação e o jornalismo são processos paralelos na sociedade, né? E é incrível que a gente exalta muito a interdisciplinaridade da nossa área acadêmica, mas a gente ignora quase completamente a área de educação, né? Tudo que a área de educação faz é muito pouco estudado nas escolas de comunicação, né? E acho que tenho pensado, né, a partir disso, tenho pensado como o jornalismo e a educação têm, digamos assim, trabalham sobre as mesmas coisas, no sentido de levar informação e conhecimento, né, para as pessoas, mas atuam sobre uma mesma linha, né, com sinais trocados. Deixa eu tentar explicar esse raciocínio, né? Enquanto a educação procura tirar as pessoas do senso comum, né, e dar informações, né, com outro nível de qualidade epistemológica, né, formar as pessoas numa visão mais científica da realidade, né, o jornalismo, embora atue no meu sentido, atua no sentido contrário na medida que a sua função é elevar o nível do senso comum, né? O senso comum não é uma coisa fixa. O senso comum, numa sociedade escolarizada, numa sociedade com base científica como a nossa, incorpora muitos conhecimentos científicos, né? Então, qualificar esse senso comum é, a meu ver, a função do jornalismo, né? E que, de certa maneira, né, o jornalismo e a educação têm a mesma finalidade, cada um trabalha de maneira diversa sobre essa finalidade, né? Então, acho que essa questão da especialização, né, está vinculada a isso, né? Há um limite para a especialização do jornalismo, que é o limite do seu público, o limite do conhecimento do seu público, né? E conforme esse senso comum do público a respeito de determinadas questões seja tornado mais sofisticado a partir do acúmulo de informações e de conhecimentos que sejam de domínio público, né, se pode avançar mais no sentido da especialização quando se quer atingir um público mais geral, né? E, obviamente, que há limitações quando se quer avançar na especialização sem alcançar o limite desse público. Esse avanço vai ser limitado pelos instrumentos, né, com que o jornalismo conta para popularizar uma informação, né, que há limites para isso também. Professor Eduardo, obrigada, Paula. Professor Eduardo, temos tempo ainda para uma última pergunta. Rita Batista. Olá, muito boa tarde. Bom, então vou ser muito rápida porque estou entre nós e o intervalo, não é? Antes de mais agradecer, tem sido uma ótima conversa,
deixa-nos, o que é bom, deixa-nos mais perguntas do que às vezes respostas e também é bastante interessante. Eu só gostava de o ouvir, e eu sei que é injusto porque lhe vou fazer uma pergunta difícil para 1 minuto, mas gostava de o ouvir um bocadinho na sua reflexão, e também porque falou de políticas públicas e obviamente gostaria de entender a sua perspectiva entre o jornalismo e esta perspectiva às vezes quase de serviço público, não é? Que também tem, mas ao mesmo tempo é uma atividade privada. E tem que ser sustentável financeiramente. E era só para ele também, e é um dos grandes desafios também, gostava de o ouvir, como é que pode ser esta relação, que tem que ser independente, mas também com as políticas públicas e com as instituições públicas que, por um lado, devem se manter distantes, mas por outro, também podem ajudar a esta sustentabilidade e a esta relevância do próprio jornalismo. Obrigado, Rita, pela pergunta. Me parece que essa é uma das grandes contradições, né, da estrutura das nossas democracias, né, que colocou o serviço público preponderantemente sob responsabilidade, né, das mãos privadas, né, ao contrário do que acontece, por exemplo, no direito, né, em que se organizou de uma maneira em que os procuradores, os que defendem o interesse público, são bancados pelo Estado, enquanto os interesses particulares são bancados por particulares, né? Então, acho que essa é uma contradição que as sociedades democráticas têm que resolver, né? E a maneira, talvez, de resolver seja de equilibrar, né, a oferta de jornalismo pelo setor público, no sentido de um jornalismo estatal e não governamental, e a gente sabe o que é difícil, a história dos meios estatais de Portugal mostra isso, né? Como há uma variação de momentos em que se consegue um jornalismo mais estatal e que depois volta para o jornalismo mais governamental, né? Mas existem experiências internacionais de mais estabilidade em países onde a democracia também tem mais tradição e estabilidade. Acho que há também que se criar condições para um outro tipo de exploração do jornalismo, que seja o jornalismo público, não estatal, e também existem experiências internacionais nesse sentido, de jornalismo sustentado pelo público, né, e não pelo Estado, nem por empresas com objetivos de lucro, né, e também há um espaço para as empresas privadas, mas precisa haver um maior equilíbrio sobre isso, né? Por exemplo, na Constituição brasileira, há a previsão de um equilíbrio entre esses 3 setores, mas isso nunca entrou em vigor, nunca foi respeitado, né? E eu acho que é uma questão de amadurecimento democrático para que seja. Obrigada a todos que colocaram questões, uma obrigada especial ao professor Eduardo Metics, nosso primeiro convidado nesta conferência sobre o ensino de jornalismo.